Boa noite. Vamos ver se entrou aqui. Estamos conectados já. A palestra de hoje, eu trouxe 2 segmentos. Eu vou começar pelo tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 5, o capítulo 5, item 20. Felicidade não é deste mundo. Alguém que lê o Evangelho pode até assustar-se com isso. Será que o Espiritismo ensina que não podemos ser felizes aqui na Terra? Aí a gente pode entender por que a felicidade não é deste mundo. Nós temos o planeta Terra como um reduto mais tido como uma escola ou uma prisão, já que o nosso corpo está em reparação de erros passados, não é um local de felicidade plena. Quem nasce na Terra e tem um conceito de que veio para a Terra simplesmente para ser feliz, esquece alguns segmentos. A doutrina, o budismo, traz um conceito de alguns pontos que são fundamentais, que a gente pode elencar aqui para entender melhor essas colocações. Alguns problemas temos que enfrentar ao nascermos na Terra. Nascer, morrer, envelhecer e adoecer. E alguém que nasce na Terra, você, vamos supor, está lá no ventre da sua mãe, tem um aplicativo ali, você na sua banheira de hidromassagem, lá no ventre da mãe, é como se fosse numa banheira de hidromassagem, temperatura controlada, tem um aplicativo ali que você chamou, chega o alimento, chega as necessidades do corpo que entra pelo cordão umbilical. Quando o médico tira você da barriga, do conforto que você está ali, pega pelos pés, dá uma palmadinha, corta aquele cordão umbilical, você passa a viver esse segmento que é nascer, morrer, envelhecer e adoecer. Não tem quem venha para a Terra que não possa esperar isso. Tem um amigo meu que em termos de brincadeira, ele me disse que na Terra ser feliz enfrenta dois segmentos. É como uma operação matemática, uma operação simples de matemática. É uma operação de subtrair. O que é felicidade? Felicidade é expectativa menos realidade. Se você vem para a Terra cheio de expectativas, entusiasmado com as expectativas de viver na Terra e ser plenamente feliz, você precisa entender esses segmentos do comportamento, dos problemas que são enfrentados conforme o budismo relata. Nascer, morrer, envelhecer e também adoecer. Então, tudo na vida é mutável e tudo passa por esse conceito de renovação. O envelhecer tem o prelúdio da morte. Quem é que vai chegar aqui na Terra com a ilusão que não vai morrer, que não vai adoecer, que não vai envelhecer? As vicissitudes da vida. Sem falar, eu não quero entrar aqui no conceito de causa e efeito. Porque eu posso estar falando aqui agora para algum santo. Talvez ele não tenha nenhum problema com a causa e efeito. Entendeu? Não tenha mais segmentos a mudar. Não precisa nada resolver nessa caminhada. Então, é preciso entender que o conceito de nascer na Terra passa por esse conceito das vicissitudes que você tem que enfrentar. No momento que você nasceu, você já passa a ter o segmento dos comportamentos que são habitar a Terra.
quais são os problemas que você tem ao habitar a Terra. E não fica só nisso aí. Não fica só no nascer, morrer, no envelhecer e no adoecer. Porque esse adoecer, muita gente pode até passar sem grandes problemas, pode ter poucas dificuldades de saúde, mas sempre vai existir. Porque a própria velhice já traz a falta de. O organismo não resiste às mudanças do tempo. Você é acostumado a ir de um lugar, percorrer uma distância em um determinado tempo. Quando você envelhece, você já fica limitado a percorrer aquela distância. Ou o tempo que você fazia para ir de um lugar para outro, com o passar dos tempos, você vai ficando, consequentemente, impedido de fazer as mesmas coisas com as mesmas facilidades. Todas as tarefas, elas sofrem uma certa solução de continuidade. Então, é esse o processo do envelhecimento. Cada um tem uma necessidade diferenciada. Tem um que nasce com o corpo tranquilo, saudável. Nós vamos falar sobre isso aí, que é um outro problema que a gente também tem ao nascer na Terra, ao nascer na Terra, entendeu? Outra dificuldade que nós temos aqui na Terra é a memória. Quando nascemos na Terra, nós perdemos parte ou quase toda a nossa memória de vidas passadas. Nós entramos aqui numa vida nova para aprender e vivenciar algumas coisas, a gente vai resgatando de uma vida passada. Mas, por exemplo, alguém sabe aí o CPF de uma vida passada? Você sabe qual o seu CPF que você tinha na vida passada? Você se lembra a quem foi que você deu o último tchau quando você reencarnou na Terra, que você saiu do mundo espiritual? A quem você deu o último tchau quando você saiu de lá? Não lembra. Você sabe quem foi ou quais foram os benfeitores espirituais que afiançaram a sua reencarnação? Porque na hora que você fez a sua programação, alguém olhou assim e disse: ele não vai conseguir isso, não. Está muito pesado. Alguém foi lá e afiançou, patrocinou, garantiu, não, eu garanto, eu vou ajudá-lo e ele vai conseguir. Quem foi esse benfeitor espiritual que lhe afiançou, que lhe avalizou, que assinou o cheque para você, lá do outro lado, para você reencarnar aqui na Terra? Outra coisa que é também muito importante de a gente entender é que você nasce aqui na Terra, geralmente em uma família. Você se programa, você vem para a Terra, você programou lá no mundo espiritual quem ia ser seus pais, quem ia ser seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ah, tá bom, irmãozinho, vamos para lá, vamos para a Terra. Mas você sabe quais são as vicissitudes que você vai viver nessa caminhada familiar. A gente vem, mas voltar, quando a gente não volta do mesmo jeito que chegou. Cada um vem em um tempo e volta em outro. Geralmente, a gente tem uma escala, uma programação, você não sabe quando você vai voltar. Às vezes, tem filhos que voltam primeiro do que os pais. A escala normal seria os pais voltarem primeiro para o mundo espiritual, mas tem muitos filhos que voltam primeiro, entendeu? O irmão, essa semana eu fui para o enterro de um avô de uma colega minha. Quando cheguei lá no enterro, a colega me pediu: conforta meu avô ali. Era o avô, o irmão do avô estava lá chorando, se acabando de chorar. O homem tinha 92 anos. Eu perguntei: por que está chorando, meu amigo? Ô, meu amigo, ele foi muito cedo. Eu falei: quantos anos ele tinha? Ele tinha 98 anos, mas estava tão forte ainda. 98 anos. E o senhor estava chorando, lamentando a ida daquele irmão para o mundo espiritual. Então, é importante que a gente entenda que as vicissitudes da vida corporal passam por tudo isso. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Chico Xavier recebeu um judeu. Ele era judeu, tinha uma religião judaica, era um religioso convicto,
Mas aí foi levado, estava sofrendo tanto, porque perdeu um filho de 17 anos, e aí, quando ele recebeu aquele irmão, o espírito do filho, ele estava sofrendo, sabe o que é que o pai estava fazendo? Todas as noites, o pai ia dormir em cima do túmulo do filho, no cemitério. Um apego, um sofrimento, é esse sofrimento que a gente não tem condição de avaliar. O sofrimento de um pai, quando perde um filho, é fora de qualquer propósito. Então, esse pai, ele estava indo dormir em cima do túmulo do filho no cemitério, entendeu? E aí, Chico disse a ele, Chico recebeu a visita do filho dele, o filho dele incorporou e deu uma mensagem psicografada para o Chico. Ele diz: pai, enquanto o senhor vai para o cemitério dormir em cima do meu túmulo, eu venho dormir com minha mãe em casa. Olha que lição de vida. Esse homem, depois que ele ouviu essa mensagem do filho, ele não quis, nunca mais ele quis ir para o cemitério. Ele ficou em casa. Ele passou a acreditar e passou a seguir a doutrina espírita e seguindo as pegadas, as orientações do Chico. Porque ele disse: eu não tenho nenhuma necessidade, eu não vou deixar de seguir a minha religiosidade, mas o Espiritismo me confortou, me amparou. Hoje eu sei que meu filho está bem, ele me disse que está bem, e eu acredito nisso. Então, no mundo espiritual, na vida pessoal, no contexto de vida material, a gente tem que entender o seguinte: aquela continha de subtrair lá em cima, aquela operação matemática lá em cima, que diz que felicidade é expectativa menos realidade, é basicamente isso aí. Nós chegamos aqui na Terra com uma expectativa enorme. Essa expectativa poderá se modificar no decorrer da nossa caminhada. Muitas vezes, a gente não sabe o que pode acontecer. E a gente precisa entender essa mensagem de paz, de amor, de renovação espiritual para cada um de nós. A expectativa menos realidade, você pode ter uma expectativa 1000. Sua expectativa é enorme, 1000. Mas quando entra a realidade, o que é que fica? Quando entra as dificuldades, as vicissitudes que você tem que passar aqui na Terra, consequentemente, é uma operação matemática que pode dar negativo. Muitas vezes, a maioria das vezes, essa operação matemática dá expectativa grande, mas uma realidade também muito carregada. O que é que sobra? Angústia existencial. É essa angústia existencial que a gente pode entender que o habitante da Terra vai passar. Muitas vezes você pode dizer assim, alguém pode mandar uma mensagem para você, você pode dizer assim, como até lê sua mão, pega a sua mão e alguém vai morrer na sua família. Não há surpresa nisso aí. Alguém vai adoecer na sua família, entendeu? Então, esse segmento de que alguma coisa negativa vai acontecer, não há necessidade de a gente estar se preocupando. O que a gente tem que enfrentar a vida é que a gente vem aqui, a morte, a doença, e tudo isso faz parte do nosso conceito de vida. Lei de responsabilização. Nós, quando encarnamos na Terra, temos que enfrentar essa lei de responsabilização. Quando nós estamos, vamos supor que a gente vai programar a nossa reencarnação na Terra. A gente está lá no mundo espiritual, no departamento de reencarnação, tem uma fila. Você viu alguém, chegou lá, estava na sua frente, chegou lá para o mentor espiritual, o mentor fez um desenho do corpo que você ia ter na Terra, você, epa, a coisa aqui é boa. Rapaz, saiu de lá com um corpo lindo, maravilhoso, epa. Aí ficou entusiasmado. Mas não é bem assim. Na hora que você vai fazer a sua programação de vida na Terra, você tem que pensar nos empréstimos.
o corpo que você vai ter aqui na Terra é o corpo que você deixou na vida passada. Você abusou de tudo que foi possível, você estragou o seu corpo, violentou em vários sentidos a sua encarnação. Quando você vai lá programar uma nova vida, você precisa entender que você vai receber o mesmo corpo que você deixou, os abusos que você cometeu em vidas passadas, você vem com aquelas necessidades para reparar seus próprios erros. São os empréstimos, que nada é abonado, nada é perdoado. Se você maltratou, se você feriu alguém, se você feriu a você mesmo, bebendo, fumando, estragando, você vai voltar com o corpo, pode até nascer com um corpo saudável, bonito, mas você vai reparar essa caminhada. São esses segmentos que dá esse conceito de que felicidade não é deste mundo. Nós estamos aqui para reparar os nossos erros. Nós tomamos muitos empréstimos quando reencarnamos aqui na Terra, entendeu? Essa lei de responsabilização tem que ser vivenciada por nós. Você vai receber o corpo que você deixou aqui na Terra. Quer ver outro segmento? Relacionamentos. Quantas pessoas vivem hoje mal relacionadas na Terra? Fruto de vidas passadas. Se você devaneou em vários segmentos, você enganou alguém, muitas vezes, uma mulher ou um homem muito bonito, atraiu muita gente, se comprometeu com muitas pessoas, e nesse compromisso não vivenciou a harmonia que deveria ter, o respeito pelo ser humano. Qual o caminho da felicidade que você vai alcançar na Terra? Consequentemente, vai viver momentos de solidão, de abandono, de infelicidade. Ah, mas eu não sou feliz. Às vezes as pessoas pensam que ser feliz é uma necessidade tremenda, é uma necessidade que vem acomodada no perispírito. Não é, gente. A gente vem reparar os nossos erros, a gente vem quitar as nossas dívidas. Educar as nossas expectativas é muito importante. Quantas pessoas vão para o mundo espiritual e na hora de desencarnar fica sofrendo o apego ao corpo? Quer ver uma das coisas que mais causa apego ao corpo, sem falar nos apegos materiais? Vamos falar do apego ao corpo. O Botox, você que ficou bonitinho, arrumado, aí você, na hora que você está no final da vida, o apego que você tem ao seu corpo é tão grande, oh meu Deus, eu deixei de fazer uma viagem para investir no meu corpo, eu fiz uma cirurgia plástica, eu me esforcei, fiz tudo para manter esse corpo, e esse corpo está me deixando. Aí começa a se lamentar. São as lamentações que nós levamos como negatividade para o mundo espiritual. Então, gente, na hora que a gente tiver que fazer uma cirurgia plástica, na hora que for fazer um botox, pense que aquele investimento que você está fazendo no corpo, ele vai criar, não é punição, não. Não fique pensando que é punição, não. É uma necessidade que você tem que reparar. Você criou um apego ao seu corpo. E na criação desse apego, você dificultou a sua ida para o mundo espiritual. Às vezes você estava já programado para deixar, desencarnar com muita facilidade, bem amparado, mas você ficou tão preso à matéria que você impediu de ir no momento certo e com isso sofreu muito mais. Então, é preciso educar as expectativas, entendeu? Quer ver uma coisa que muitas vezes a gente sofre muito aqui na Terra, entendeu? É a irresponsabilidade que nós temos conosco. Quer ver um ato irresponsável, em fração de segundo, você consegue destruir a sua vida e a reparação ela vem com várias encarnações, o suicídio. Vou contar uma historinha para vocês, o que é irresponsável, o que é o descuido. Qualquer vacilozinho que a gente dá aqui na Terra, a gente pode estar cometendo um descuido que vai se arrepender por 2 ou 3 ou mais encarnações. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Uma senhora passava em um determinado local, em frente de uma caverna,
com a criancinha no braço, e ela ouviu uma voz dizer: em alguns minutos, essa caverna vai abrir a porta e você pode entrar. E pode pegar todas as riquezas que tiver aí dentro. A mulher achou estranho aquilo, mas ficou observando. Em questão de minutos, a pedra se moveu e a caverna abriu a passagem para ela entrar. Quando ela entrou, ela viu tanta riqueza lá dentro, tantas joias, tantas pedras preciosas, mas era uma riqueza sem tamanho. Ela suspendeu, deixou a criança em cima de uma pedra, suspendeu o avental e começou a encher o avental de joias. E aí o aviso veio: a caverna, em tantos minutos, a caverna vai se fechar de novo. Olhe tudo que você precisa pegar, porque a caverna vai se fechar e não abre mais. Ela ficou naquela ansiedade, pegando coisa, e juntou as coisas. A caverna vai se fechar. Aí o tempo está se esgotando. A mulher saiu correndo e a caverna fechou. Ela, quando chegou lá fora, se deu conta que tinha esquecido a criança lá dentro. São atitudes, para a gente perceber como as coisas que a gente faz na Terra, os descuidos que a gente tem aqui na Terra, é muito importante. Então, o projeto maduro de felicidade, onde é que a gente encontra ele, irmão? Nós que somos espíritas, esse projeto maduro de felicidade está na doutrina espírita. Essa doutrina de luz, todos os ensinamentos que nós deveríamos receber, está catalogado lá na doutrina. Se você tem o cuidado de aprender, exercitar todos aqueles ensinamentos que a doutrina espírita nos ensina, é um projeto maduro de felicidade que você está constituindo para a elaboração do seu crescimento espiritual. Ah, mas eu não posso ter projetos que eu possa ter de imediato? Pode. Você pode ter um projeto de comprar um carro novo, mas saiba que esse projeto de comprar um carro novo não é um projeto de longas datas. Você tem que programar uma coisa que lhe dê sustentação. Não brigue com as coisas que possam acontecer na sua caminhada, nos processos de purificação. Porque a gente precisa entender que a dor é diferente do sofrimento. Quando a gente tem uma dor muito forte, que a gente não aceita aquela dor, é que a gente não está aceitando o nosso processo de purificação. A gente precisa entender que o processo de purificação é uma necessidade do processo kármico. Se você bate de frente com seus processos kármicos, você vai sofrer 10 vezes mais aquilo que você poderia estar sofrendo. O sofrimento dói menos quando a gente entende o processo de lapidação do nosso espírito. Você chegou na Terra com os seus processos kármicos para você lapidar e evoluir. Você consegue, aquelas pessoas que conseguem se trabalhar, parece que está sendo polida. As pessoas estão se conduzindo equilibradamente, confortavelmente, equilibrado em todos os aspectos da vida. Se aceita e se renova. Parece até que você vai sair dessa encarnação um espírito de luz. Pelas coisas que você conseguiu assimilar. Mas tem outras pessoas que não conseguem fazer isso. Cada um tem as suas dificuldades. Então, qual é o ensinamento que a gente está dando aqui? Aproveite a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não foi feita para santos. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para as pessoas que estavam em sofrimento. Então, a doutrina espírita veio para ajudar você a cuidar dos seus processos de lapidações, de purificação do seu espírito, entendeu? Às vezes, você reclama de tudo. Quer ver uma coisa que, outro dia, um amigo meu estava me falando, que ele comprou um apartamento na planta, pagou antecipadamente, foi fazendo aquela poupança, quitou o apartamento. Quando ele pagou a última prestação, ele recebeu uma ligação. A construtora faliu. O que é isso, gente? Isso é pagamento, devolução.
Ninguém passa por uma dificuldade de ter uma perda tão grande que não seja uma devolução. Quantas pessoas você lesou em uma outra vida? Você está devolvendo. Isso é devolução, entendeu? Quando a gente entende que tudo que a gente passa é um processo de aprendizado, a gente sofre menos. Quando você aceita, dói menos, entendeu? Às vezes você chega no aeroporto, você vê o voo de todo mundo sai, o seu não sai. Aí você começa a se reclamar, começa a maldizer. Você vai numa estrada, passa 1000 carros naquela estrada. Você vai, passa, seu carro fura o pneu. Tem um prego lá, seu carro fura o pneu. São processos kármicos que a gente tem que entender que essa necessidade é do espírito, é da alma encarnada na Terra, porque, volto a repetir, o Evangelho está lá dizendo, felicidade não é deste mundo. E quando você está sofrendo algumas reparações, aceite. Aceite, porque é a lapidação do seu espírito que está acontecendo. As perdas que você tem aqui, consequentemente, são perdas que vão reparar erros de vidas passadas. Tem gente que não entende que dar e amar, olha, gente, dar, doar e amar já é felicidade plena. Muita gente pode dizer assim, dinheiro não traz felicidade, se não souber usar. Se você pega o seu dinheiro e usa ele bem, fazendo caridade, repartindo com as pessoas mais necessitadas, o dinheiro pode te fazer felicidade. Não existe uma felicidade maior do que você ajudar alguém que está carente. E quando você ajuda de coração, você se fortalece, você se engrandece. É nessa renovação que a gente entende que o Espiritismo vem nos guiar. O Espiritismo é um guia, é um roteiro. Se você segue esse roteiro, você vai seguir em frente à sua caminhada. Mas tem gente que diz assim, tem gente que parece estar levando a vida cantando pagode. Me doei e não recebi nada em troca. Parece até música de pagode. Amei e não fui amado. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Gente, a vida não é letra de pagode, não. A vida é feita de felicidade. Qual é a maior felicidade do mundo? E quando eu falo nesse assunto, eu fico emocionado. Filhos. Tem nada mais bonito na vida da gente do que a gente amar os filhos, os netos. Os grandes amores da nossa vida é que nos dá o encaminhamento de uma vida plena de felicidade. Lembra-me uma história de Quinto Varros, quando ele pediu para reencarnar na Terra, para vir resgatar. Ele era um espírito muito evoluído e pediu para reencarnar na Terra para resgatar o filho que estava em dívidas profundas. E aí ele fez uma encarnação, fez a segunda, passou 2 encarnações para conseguir resgatar o filho dessa situação de sofrimento. É o amor de um pai, é o amor de uma mãe. Pergunte a uma mãe, pergunte a um pai que ama verdadeiramente, que a grande maioria das mães, ela vem com missões de amor, entendeu? A conexão com Deus é que nos fortalece. Não vai, porque uma coisa é importante, um projeto felicidade. Qual é o projeto felicidade? É você crescer para alcançar Deus. Deus não vai descer para se encontrar com você cá embaixo, não. Você que tem que crescer, né, para encontrar com Deus. Esse é o projeto de felicidade. O budismo, eu gosto muito de seguir o budismo, eu leio muitas coisas do budismo, e ele diz o seguinte, não faça o mal, faça o bem. O que é que o Espiritismo diz? Muito parecido, doar-se ao outro. O que é, não existe nada melhor no mundo do que esses 2 segmentos. Não faça o mal, faça o bem. Ou doar-se ao outro. É fundamental. O budismo
tem uma história muito linda e mais antiga do que o próprio cristianismo. Buda viveu 600 anos antes de Cristo. São ensinamentos fantásticos. E a gente precisa entender que a vida é feita desses processos de transformação, de acolhimento. Tem uma história que me lembra muito bem essa questão de amor, de doação, de conexão com Deus. É uma história de Francisco de Assis. Francisco de Assis estava se deslocando do seu convento, estava indo visitar um outro convento, uma outra estalagem, uma região mais distante. Naquela época, nesse local, estava fazendo muito frio, nevando mesmo. Ele se desloca com um parceiro e vai para esse outro convento. Chega lá, já é tarde, e alguém, o parceiro dele, bate na porta. Aí, alguém abre aquele postigozinho e pergunta quem é. Aí o rapaz disse, que estava com ele, disse, é Francisco, Francisco de Assis. Aí, que Francisco que nada, pegou e fechou a porta de novo. O cara ficou apavorado. Aquele franciscano que estava com Francisco ficou apavorado. É agora que a gente vai morrer. Nesse frio que está aqui, se a gente passar mais de meia hora aqui fora, a gente morre. Não tem mais como a gente sobreviver a uma situação dessa. Diz que quando ele olhou para o lado, viu Francisco lá pulando e brincando com a neve, pulando, alegre, dando risada. Aí ele, alguma coisa está errada aqui. O que é que está acontecendo com você, meu pai? Nós vamos morrer aqui. Será que você não percebe isso? Ele disse, não, meu filho. Pela primeira vez, eu torci tanto por isso, pela primeira vez eu entendo que nós estamos única e exclusivamente. Agora, ninguém pode fazer nada por nós. Só Deus agora poderá nos salvar. Pela primeira vez eu estou de frente de Deus para testar essa fé que eu tenho dentro de mim. E eu vou ficar alegre porque eu sei que Ele vai me salvar. Passaram-se 10 minutos e o rapaz abriu a porta e eles entraram. É essa fé que nós precisamos ter. Essa fé que contamina, que contagia, entendeu? Nós estamos vivendo um período de pandemia. Estamos vivendo um período de muito sofrimento. De a gente ver políticos em época de sofrimento, de dor, de angústia, fazendo reuniões para discutir a política, o ganho. Muita gente ainda assaltando, muita gente fazendo coisas negativas. Mas uma coisa é certa. Espíritos grandiosos estão reencarnando na Terra. E não perca a esperança que o Brasil é a pátria do Evangelho. E que nós vamos passar pelas crises, vamos passar por esses espíritos negativos que ainda estão no comando da nossa pátria, mas outros nomes estão reencarnando. Por exemplo, não vou citar, estão muitos, quem sabe está reencarnando, José Bonifácio já reencarnou, Dom Pedro II, Rui Barbosa, são nomes que vêm para estruturar a vida desse planeta de luz, dessa terra do Evangelho. E a gente vai ter que acompanhar isso, entendeu? Eu vou contar uma historinha aqui para a gente mudar de assunto. Não sei nem se vai dar tempo de entrar no segundo assunto de hoje, mas eu vou contar uma historinha que realmente é muito interessante. É uma questão de educação. Quando nós vivemos numa relação de educação, a gente se processa muito mais adequado. Então, um aluno encontrou com um professor em um shopping, e ele já tinha mais de 10 anos que tinha visto aquele professor, correu, abraçou aquele professor, porque ele admirava aquele professor. E aí o professor perguntou, como é que está você, rapaz? Ele disse, eu passei a ser professor também. Eu me encantei com a maneira de você ser, que eu também passei a ser professor. Hoje eu sou professor. Aí, agora, você não se lembra de mim mesmo, não, professor? Não se lembra que um dia aconteceu na sala de aula um relógio, que furtaram um relógio de um colega na sala, e que o senhor mandou que todo mundo fechasse os olhos, que você ia revistar todos aqueles alunos. Lembra disso? Me lembro.
E o senhor não se lembra de mim? Ah, não me lembro, não. E por que eu ia me lembrar? O senhor revistou a todos. Quando o senhor chegou em mim, eu estava com o relógio do colega no bolso. O senhor meteu a mão no bolso, tirou o relógio, terminou de revistar todos os alunos, foi para a sua mesa e disse: eu encontrei o relógio. Todos podem abrir os olhos. Eu estava ali arrasado. Eu sabia que o senhor ia me destruir, me detonar. O senhor disse: eu encontrei o relógio. Está aqui o relógio. Não precisa se preocupar com quem fez esse mal feito. E o senhor não se lembra que foi eu que roubei aquele relógio daquele colega? Não, meu filho. Eu não me lembro, porque na hora que eu revistei vocês, eu também estava de olho fechado. Então, você vê o que é a sensibilidade do ser humano. É aquela coisa de ter o olho voltado para as coisas boas da vida. Entendeu? Então, é esse o segmento. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, se dá para eu entrar na segunda. Então, temos 40 minutos, nós temos tempo para entrar na segunda parte. A segunda parte que eu vou falar para vocês é aquilo que eu chamei de uma responsabilidade que o espírita deve ter, entendeu? Eu vou ler algumas coisas aqui, essa eu não vou falar de improviso, porque eu tenho uns quadros de leituras aqui que é fundamental. Espírita deve ser o nome do seu nome. Essa frase, ela está no, no livro Religião dos Espíritos, no texto Doutrina Espírita. Ou agora eu vou chamar vocês aqui para um acolhimento, mostrar a vocês o que é ser espírita. Essas duas mensagens que eu vou ler aqui vai caracterizar basicamente o que é ser espírita. E é uma mensagem que vem, antes de contar essa mensagem, para falar da dureza dessa mensagem, da sensibilidade dessa mensagem, eu vou falar de Chico Xavier. Chico Xavier, ele estava ao lado do irmão dele, o dia que André Luiz, o nome do irmão de Chico era André Luiz. André Luiz estava começando a trabalhar com Chico e chegou para visitar o Chico, André Luiz Espírito, escritor de vários livros que a gente conhece. E o Chico perguntou: como é que eu vou te chamar, meu amigo? Como é o nome desse irmão que está deitado aí junto de você? É André Luiz. Então, me chame de André Luiz. Eu não posso dar meu nome, eu fui um médico aqui, eu não posso ser muito conhecido, não posso divulgar o meu nome. Então, eu passo a ser para você, meu nome passa a ser André Luiz. E a conotação que a gente traz é o seguinte: nesse momento onde aquele rapaz, André Luiz, desencarnou na vida do Chico, ele desencarnou, no processo de desencarne do irmão de Chico, a mulher desse irmão de Chico entrou em paranoia, ficou com desequilíbrio mental e foi internada. Eles tinham um filho com deficiência também mental, que Chico teve que tomar conta. E Chico se viu diante daquele sofrimento muito grande, que às vezes a gente também cai, quando a gente vê os parentes que nós amamos em grandes dificuldades, a gente cai. E aí, quando o Chico estava se lamentando, chorando por causa desse quadro, diz que Emmanuel entra e pergunta: por que está chorando, meu velho? Aí ele diz: você não sabe? Você não sabe? Eu estou vivendo uma situação muito difícil. Minha cunhada está internada, meu sobrinho está aqui, também doente. Eu, com todas as dificuldades que eu tenho que tomar conta desses familiares, do meu irmão, que deixou sob a minha responsabilidade. Emmanuel virou para ele: daí, o que é que tem isso? Quantas pessoas estão vivendo no mundo hoje que têm familiares internados, que têm dificuldades com outros que temos que lutar para vencer? Eu nunca vi, Chico. Eu nunca vi você chorando por nenhum deles.
É esse o Emmanuel que vai trazer essa mensagem para a gente aqui. Tem um outro caso também que aconteceu com Emmanuel, e esse caso todo mundo conhece. Chico estava fazendo um voo e o avião começou as turbulências e todo mundo se apavorou, o avião vai cair. E Chico também entrou naquela angústia, naquele sofrimento. Chico ficou também apavorado. Entrou, minha Nossa Senhora, aí todo mundo se apavorou. Pô, se Chico, que é Chico, está se apavorando, imagine nós. Aí diz que Emmanuel também chegou e disse, por que o escândalo, Chico? O que é que está acontecendo? Você não está vendo, mano? A gente vai cair, vai morrer todo mundo. Se você tem que morrer, morra com educação. Eu estou morto, estou aqui. Morra com educação. É este o Emmanuel, disciplinador, correto, carinhoso às vezes, mas também cobrador. É esse Emmanuel que nos deu essa mensagem aqui, que a gente vai ler algumas frases, são frases curtas, mas duras. E ele diz aqui, é do livro Religião dos Espíritos, Doutrina Espírita. Essa reunião aconteceu no dia 13 de 11 de 59. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Eu vou ser bastante breve, porque a mensagem, tem duas mensagens que eu leio aqui, e são fundamentais que eu leia essas mensagens para vocês. Toda crença deve ser respeitável. Ainda mesmo, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade a gente tem a quem a gente ama. Se você ama o espiritismo, não lhe negue fidelidade. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Espíritas deve ser o teu caráter, ainda mesmo se sintas em reajuste depois da queda. Ainda que se sinta em reajuste, em sofrimento, ainda se sinta com as mazelas que a vida nos proporciona, dores e imperfeições, mas não lhe negue a sua doutrina, entendeu? Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Mesmo que esteja em duras experiências, você precisa ser espírita, confiar na doutrina. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Aí é mostrar que para você ser espírita, você não precisa se sentir perfeito. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respire em aflitivos combates contigo mesmo. Aí eu vou ler, para ficar bem explicadinho isso aqui, eu vou ler uma mensagem, vou resumir uma mensagem aqui do livro Momentos de Luz, Momentos de Ouro. A mensagem é do irmão X. A reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O que é que estava acontecendo? Bezerra de Menezes estava fazendo uma palestra no mundo espiritual para encarnados que estavam fora do corpo, tinham sido levados para assistir essa palestra, e desencarnados. Era uma multidão de espíritos que ouvia Bezerra de Menezes. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Vou repetir essa frase porque realmente é interessante. Uma pessoa do público, o benfeitor desencarnado, Bezerra de Menezes, distribuía consolações quando um companheiro do público o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de fingimento. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão?
Vejo-me, ele vai à frente. Olha o desabafo desse irmão espírita, que estava lá no mundo espiritual. Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, eu como intolerante, avareza e ciúme, com medo, desatenções e disparates. Erros, vaidades e orgulho, ambição mora comigo. Brutalidade, crítica, despeito. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Ele foi duro nas suas acusações. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio a todas essas mazelas e sou espírita cristão. Olha a resposta de Bezerra de Menezes. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio a todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? O interpelante se colocou. Como assim? Revidou o consulente, agitado. Perfeitamente, meu irmão, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas, ainda me acompanham. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Bezerra que dizia. Só existe, porém, um ponto que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas imperfeições. Agora que sou cristão espírita, faço força para fugir de todas elas. É incrível, né? Que consolação para nós que somos espíritas. E sorrindo, concluiu, como vê, há muita diferença entre o que você é e o que você pode ser, entre o que eu era e o que eu sou agora. Eu fujo delas, entendeu? Porque, gente, você precisa entender o que é que Bezerra colocou aí para nós. Que orgulhoso, vaidoso, pomposo, quase todos nós queremos ser. Aqui na Terra, nós queremos ser. Quem não é pomposo, quem não é orgulhoso, não, a menos que aqui tenha algum anjo entre nós, eu não sei, pode ter algum espírito puro, como eu já disse, que não vai ter essas vaidades. Quem é que não está na Terra, que não é orgulhoso, que não tem vaidades, que não se sente pomposo quando está administrando, conduzindo algum processo na Terra? Quem é, que não tem esses defeitos? Quem é que não elenca uma série desses defeitos que esse irmão colocou aqui e desabafou, jogou todos em cima de Bezerra de Menezes? O próprio Bezerra disse, eu assumo que eu tinha esse defeito. Hoje eu estou fugindo deles. Eu ainda os tenho, mas estou fugindo dele. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Concluindo a mensagem aqui, eu vou ler as últimas frases no tempo que nós temos aqui. Vou de parabéns pelo Instagram. Realmente, tem muita gente assistindo aqui também, né? Eu não sei aqui pelo YouTube. Tá vendo? Não estou vendo aqui, não. Mas pelo Instagram está lotado aqui. Muito bem, gente. Vamos terminar aqui a leitura da mensagem do livro Religião dos Espíritos, Doutrina Espírita, que ele conclui dizendo aqui, doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. A gente pensou que a doutrina do Cristo era da Terra? Está enganado. No Evangelho de Lucas, eu estava pesquisando, tem uma mensagem que diz assim, quando Deus encaminha Cristo para a Terra, ele diz, eu estou encaminhando o meu Filho amado para que ele possa conduzir vocês no padrão do mundo. Quer dizer, gente, a Terra é um padrão do universo. Todos evoluem em um só sentido. E a gente precisa entender que a Terra está nesse processo evolutivo, nesse processo de prova e expiação para mudarmos de estado, para passar para o andar de cima. E quando
Ele diz assim, que a doutrina do Cristo é a doutrina do mundo, é porque a doutrina do mundo é igual à doutrina da Terra. Todos os planetas vivenciam a mesma doutrina de amor, de caridade, de respeito, de carinho, de atenção. Todos esses são os ensinamentos de Deus para com seus filhos na Terra. Ele vai adiante. Guarda a doutrina. Está mandando nós guardarmos. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta. É a nossa responsabilidade mais alta. Porque dia virá em que será naturalmente convidado a prestar-lhes conta. Dia virá que nós vamos, por esse manancial de informações que nós recebemos, por esse material de alta luminosidade que nós recebemos, que é a doutrina espírita, nós temos que guardar, porque nós vamos ter que prestar conta disso. Há muito é dado, muito será cobrado. E se nós temos essa bênção de luz em nossas mãos, que é a doutrina esclarecedora, a doutrina regeneradora, que nos coloca em capacidade de crescimento espiritual, como filhos de Deus, a gente precisa guardá-la e protegê-la da melhor forma possível. Tem uma passagem que eu estava lendo do Dalai Lama, esses monges são fantásticos. Ele disse que ele antes pensava que ele era um monge budista. Hoje, ele diz assim, hoje eu sei que eu sou um homem responsável pela humanidade. Quer dizer, lógico, ele complementa dizendo, os mais que devem ser mais ajudados por mim devem ser os monges budistas. Mas eu me sinto um ser humano responsável pela humanidade. É assim que nós devemos ser como espírita. Entendeu, gente? É muito importante que a gente sinta isso, essa necessidade. Eu teria mais algumas coisas aqui para falar com vocês, mas em outra oportunidade eu coloco. Eu quero falar para vocês também sobre o padrão espírita. Tem uma mensagem aqui que é fantástica, mas eu preciso encerrar porque já estamos com 55 minutos de palestra. O que é isso aí? Não estou ouvindo. Isso tem que levar menos de uma hora, senão o Instagram cancela o Certo. Tudo bem. Nós já vamos encerrar, porque estou me dizendo que o Instagram, em uma hora, ele encerra. Então, vamos encerrar aqui. Peço a vocês que tenham muita paz no coração, que possa articular as melhores intenções como seres espirituais que conhecem uma doutrina de fé. E outra coisa, eu vi que tem muita gente aqui que está me assistindo, tem algumas pessoas que não são espíritas, mas que provavelmente vai ficar curioso, vai despertar um interesse em conhecer essa doutrina renovadora, essa doutrina de amor, de conforto, porque a obra que o Cristo nos legou, com a vinda de Kardec, trazendo a mensagem espírita para o mundo, é uma obra maravilhosa. E nós, como filhos de Deus, temos que adotar e proteger-nos dessa doutrina. Entendeu? Que Deus nos abençoe, muita paz, muita luz e muita harmonia em nossas vidas. Muita paz. Quantas pessoas aí? Vou ligar aqui. Encerrar.